Muito boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma reunião do NEFI e hoje sob a linha Direito e Liberdade Religiosa. E nós vamos falar sobre algo que chamou bastante atenção, principalmente nos noticiários nos últimos dias, que é acerca de um projeto de lei para proteger a Bíblia. E é sobre esse projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que nós vamos falar hoje aqui no NEFI e vamos refletir, claro, a respeito desse projeto de lei, né? Enfim. Então, sem mais delongas, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Isto. Lei para proteger a Bíblia é a PL 4606 de 2019, tá? Então, esse projeto de lei ele já tramita na Câmara dos Deputados desde 2019, tá bom? E um livro, claro, né, muito legal para a gente compreender toda essa questão é o livro do Paulo Wong, claro, e Deus falou na língua dos homens, tá? É sempre uma leitura recomendada aqui no NEFI, né? Não apenas na nossa linha de direito e liberdade religiosa, mas também em outras linhas temáticas do NEFI, né? Então, esse livro do Paulo Wong, ele é bastante esclarecedor para nós analisarmos esse projeto de lei que ganhou bastante repercussão. Mas, afinal de contas, o que é essa PL 4606 de 2019? Bom, a grosso modo, esse projeto de lei ele é um projeto de autoria do deputado pastor Sargento Isidoro, né? Ele é um deputado lá da Bahia, né, do Partido Avante, e ele, né, elaborou um projeto de lei, e esse projeto de lei ela visa proibir, e aí eu coloquei literalmente o que diz o projeto, né? A lei ela visa proibir qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento em seus capítulos, versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Bom, então, o projeto de lei do deputado, pastor Sargento Isidoro, ela proíbe alterações, edições ou adições ao texto da Bíblia, ao texto bíblico, visando proteger a Bíblia, né? E, além de proteger a Bíblia, garante a pregação da palavra em todo o território nacional. Mas, Lincoln, esse projeto ele é bom. Poxa, quer proteger a Bíblia. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Defesa da palavra de Deus, resguardar a palavra de Deus, enfim. Só que, quando a gente observa esse projeto de lei, nós nos deparamos com alguns problemas. E aí eu quero colocar alguns desses problemas para nós analisarmos e refletirmos juntos nessa noite, tá? Então, nós temos alguns problemas. Por exemplo, primeiro problema que a gente olha de cara, o Estado legislando sobre a Bíblia. E aí, a gente até coloquei embaixo que Congresso não é concílio. E realmente, gente, Congresso Nacional não tem que dar pitaco acerca de textos bíblicos, tá? Não é atribuição do parlamentar isso, tá? Muito pelo contrário, o Estado legislando sobre a Bíblia é algo muito perigoso, porque a partir do momento que o Estado começa a legislar sobre textos bíblicos, o Estado começa a interferir, a invadir uma esfera que não lhe pertence. E isso é complicado porque isso é característica de regimes totalitários, de regimes autoritários. Então, o Estado não tem que legislar sobre a Bíblia. Então, esse é um primeiro problema
da PL 4606. O segundo problema que a gente identifica é o seguinte: tudo bem, o projeto visa proibir qualquer adição, edição, alteração, modificação da Bíblia Sagrada. Ok. Qual Bíblia Sagrada? Dos protestantes? Dos católicos? Dos ortodoxos? Então, nós precisamos especificar qual Bíblia o projeto de lei quer resguardar. Qual Bíblia? O terceiro problema que a gente encontra no projeto de lei é a inviolabilidade do texto. Como assim inviolabilidade do texto? Porque existe algo na teologia que se chama crítica textual, certo? A crítica textual, ela é super usada, ela é muito importante, tá? E aí, quando se fala de não, o texto bíblico é inviolável, a Bíblia Sagrada é inviolável, enfim. Então, além de ter que especificar qual Bíblia Sagrada se visa proteger, o projeto também precisa ser específico no seguinte: ok, qual versão da Bíblia, então, nós vamos usar como padrão, como a versão, como a tradução aceitável? É a Almeida Revista Atualizada? É a NVI? É a NVT? É a NTLH? É a Nova Almeida Atualizada? É a Mensagem? Qual Bíblia, então, vai ser o padrão? Né? Então, gera esse nó, esse questionamento. Né? Outro problema que a gente encontra no projeto de lei é, ok, proteger a Bíblia. Mas proteger a Bíblia contra quem? Proteger a Bíblia contra a comunidade LGBTQIA+? Proteger a Bíblia contra grupos armamentistas? Proteger a Bíblia contra outros grupos sociais? E aí é complicado, porque a Bíblia, ela não precisa de proteção nesse sentido. Até porque quem quer utilizar a Bíblia para fazer uma determinada leitura, ela vai fazer. Ela vai fazer. Se a pessoa quiser fazer uma Bíblia armamentista, por exemplo, ela vai fazer uma Bíblia e constar nessa Bíblia textos de guerra, textos bíblicos relacionados à guerra. Olha, isso aqui é a Bíblia armamentista, né? É só um exemplo, tá? Mas é uma visão muito, muito rasa achar que nós podemos proteger a Bíblia, no sentido que o projeto de lei quer colocar, como se protegendo-a, qualquer pessoa ou grupo social não poderia alcançá-la e tentar fazer uma hermenêutica equivocada dela, tá? Então, esse problema da PL é muito complicado também. Garantir a pregação, porque no final do projeto, o deputado fala de garantir a pregação. A pregação, ela já é garantida pela Constituição. Eu não preciso de uma lei para garantir algo que já está garantido constitucionalmente, tá? A Constituição, ela prevê a liberdade religiosa, a Constituição, ela prevê o direito de pregar, né, a sua religião, ela garante, né, o direito de fazer proselitismo religioso, né, que é você tentar angariar adeptos à religião pela qual você professa a sua fé. Né? Então, garantido, já está garantido, bobagem. E os trabalhos acadêmicos, né? Como é que faz? Porque quer dizer, então, que nós não podemos mais usar a Bíblia ou usar os textos bíblicos para analisá-los, por exemplo? Não podemos fazer isso? Então, também fica uma coisa muito complicada. O projeto de lei, esse projeto de lei, na verdade, ele não traz nenhum benefício para a sociedade. Nenhum. Ele não torna a nossa vida melhor, tá? Seja evangélicos, católicos, ortodoxos,
enfim, proteger a Bíblia no âmbito prático não muda a nossa realidade, não muda o nosso dia a dia e não resolve as mazelas sociais que nós temos, né? E que precisamos resolver e enfrentar essas mazelas, né? Por fim, o último problema do projeto de lei apresentado pelo deputado pastor Sargento Isidoro, né? Vamos imaginar que esse projeto de lei seja aprovado, né? E por que eu estou dando ênfase nele? Porque a Câmara, há poucos dias, aprovou regime de urgência para a tramitação desse projeto, tá? Tramitação que eu falo, análise, discussão e levar à votação definitiva na Câmara. Ainda que esse projeto passe e ele vire, de fato, uma lei, quem vai dizer se o texto bíblico foi ou não violado? E quem violou? Qual a pena? Quem vai dizer isso? Vai ser o Supremo Tribunal Federal que vai dizer isso? Vai ser o Poder Judiciário, em sua primeira instância, que vai dizer, não, o texto bíblico foi usado e violado por fulano de tal, né? E aí nós vamos o quê? Prender a pessoa, pena de 4 anos de reclusão porque violou a Bíblia, né? Então, na verdade, o projeto de lei proposto pelo deputado, ele não possui nenhuma efetividade prática, tá? E aí, nós precisamos questionar, a partir desse projeto, a qualidade dos políticos evangélicos, tá? Principalmente a bancada evangélica no Congresso Nacional. Eu não estou dizendo aqui que não existem bons políticos. Obviamente que existem bons políticos, embora estes sejam minoria aqui no Brasil, tá? Mas nós precisamos refletir acerca da representatividade da bancada evangélica no Congresso Nacional. A bancada evangélica, ela de fato tem nos representado, né? Quais deputados federais ou senadores evangélicos que pertencem à bancada evangélica ou que pelo menos foram eleitos com pautas evangélicas, quais desses congressistas propuseram algum projeto de lei recente que visa realmente o bem da nação, que visa realmente a sociedade brasileira, né? E aí a gente precisa pensar nisso também, né? Quando se é eleito um deputado federal, ele não legisla apenas para os evangélicos. Quando nós somos parlamentares, nós pensamos como um todo. Então, por mais que eu seja o representante de um determinado grupo, e evidentemente que os evangélicos, nós evangélicos somos um grupo muito forte e muito influente aqui no Brasil, mas nós precisamos de pessoas que pensem em um todo, que pensem algo que irá beneficiar a todos, independente de sua fé, de seu credo religioso, enfim. Então, falta esse olhar, muitas vezes, né, por parte dos nossos políticos evangélicos, né? E aí, muitas vezes, o que se vê são projetos de lei absurdos como esse do deputado, pastor Sargento Isidoro, né? Que eu não canso de repetir, porque, né, são projetos de lei como esse que visa proteger a Bíblia, que acabam fazendo com que, muitas vezes, os evangélicos no Brasil sejam vistos como motivo de chacota por outros grupos, né? E aí, eu utilizei como referências para fazer esse slide 3 vídeos que eu super recomendo, tá? O primeiro deles é do Rodrigo Bibo, Veja a Lei Absurda que estão querendo aprovar, né? Rodrigo Bibo, né? Do Deus que Destrói Sonhos, super recomendo. Tem um vídeo do próprio Paulo On falando sobre esse projeto de lei, né? Não precisamos do Estado para isso.
E tem também o vídeo do Victor Fontana, né? Lei para proteger a Bíblia, na prática ela proíbe a Bíblia, né? PL 4606, tá? Logo depois dessa aula eu vou disponibilizar esse slide lá no grupo dos participantes do NEFI, tá? E também no Google Classroom, tá? Então, esses são os questionamentos a respeito desse projeto de lei, né, incrível dos deputados da Bahia. E, claro, sigam o NEFI nas redes sociais, tá bom? Fica aí a dica, por favor, dê essa moral para nós. E aí, eu quero fazer aqui algumas perguntas referentes a esse projeto de lei, né, que proíbe a adição, modificação da Bíblia e garante a pregação no território nacional, né, do nosso querido deputado pastor Isidoro da Bahia, né? Antes, deixa eu só dar uma boa noite para a Creuzinha. Boa noite, Creuzinha. Amém, querida. Eu quero fazer 4 perguntas aqui para a gente falar um pouco sobre esse projeto de lei, né? Que protege a Bíblia. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, né? A Bíblia, nossa Bíblia sagrada, né? Vou pegar a minha aqui, né? Minha Bíblia Jesus Cop, né? A Pamela fala que essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito adolescente, né? Muito teen, né? Eu gosto dela. Acho legal o design, eu uso ela para pregar muitas vezes, né? Tem também minha NVI aqui também, que amo linguagem NVI, apaixonado. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. A Bíblia, ela está ameaçada a ponto de se pensar em alguma proteção jurídica, alguma lei para resguardá-la? A Constituição ela já não é suficiente para garantir a liberdade religiosa e, consequentemente, tudo que compreende a liberdade religiosa, como a pregação religiosa, como a utilização de textos bíblicos e leitura, exposição pública de textos bíblicos, religiosos, enfim. A Bíblia, ela está ameaçada a ponto de merecer uma lei mais específica? O que vocês acham? Vocês acham que a nossa Bíblia precisa de ser protegida? Vocês acham que a Bíblia está ameaçada, né? Há pessoas querendo alterá-la, editá-la ou adicionar? Creuzinha, pode falar, querido. Eu acho que eu estou um pouco alienada, que eu não conheci esse projeto de lei, não. Conheço, não vi, não, isso. Mas, e me perdoa também que eu não consegui entrar antes, tá? Querendo entrar, não consegui, fiquei meio que enrolada. Não, aí eu peço perdão. Entrei já pegando esse negócio, falei assim, que é isso? Né? Mas isso para mim, isso é uma tremenda idiotice. Falta do que fazer mesmo de um deputado apresentar uma sandice dessa. Né? Não tem... a própria Constituição garante a liberdade de culto, né? E não existe isso, não seria se nós vivêssemos uma ditadura, alguma coisa nesse sentido, não vivêssemos numa democracia, não seria uma lei que ia proteger a Bíblia de alguma coisa, sabe? Mas, para mim, é uma tremenda idiotice. A Bíblia é um livro que sobreviveu aí os milênios, né? E
E ela é cada vez mais atual. Eu realmente eu vou procurar isso para saber. Eu não sou muito de ficar analisando projeto de lei, não, mas para mim isso aí é uma sandice sem tamanho. E o pior, Falta o que fazer mesmo. e o pior é o seguinte, assim, esse projeto de lei, ele existe desde 2019, ela foi proposta por um deputado lá da Bahia, né, que é o deputado pastor Sargento Isidoro. Nossa, tantos Misericórdia. títulos, né, meu Deus do céu. E esse deputado, só reler qual que é a ideia dele, né, esse projeto de lei, ele visa proibir, entre aspas, qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, em seus capítulos, versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Não adianta nem falar mais nada, não. É idiotice mesmo, é sandice. Brincadeira. Ele como se titula pastor um cidadão desse. Não conhecer de direito, não conhecer nem a Bíblia, para poder propor com tanta coisa para ser proposta, né? É verdade. Com tanta coisa boa para ser feita, para ser proposta, para representar um cidadão eleito, né, como cristão, com tanta coisa para fazer, né? E vai e coloca não tem nem palavras, sabe? Não tem nem palavras. Eu vou dar uma olhada nisso, apesar de ser 2019, tem coisa que passa batida. É tão idiotice que eu não vou ver. Agora você falando, eu já tinha ouvido alguma coisa nisso aí, mas eu falei assim, é tão bobeira, é tão negócio sem propósito, que às vezes eu falo assim, isso é piada, não vou nem procurar. E isso está em votação? Foi para ou tá arquivado lá na gaveta? Não, isso que eu ia te falar agora. Na semana passada, a Câmara aprovou pedido de urgência para a tramitação desse projeto. Ai, de misericórdia! Que é isso? Para você ver, minha amiga. Você vê o nível. O nível do Nível. Congresso Nacional foi aprovado. Misericórdia. Isso Super é para aprovado. abafar a baderna que estão fazendo aí. Só pode, não tem explicação. Porque o que acontece com o Congresso? Felizmente, é assim, quando tem alguma coisa que está dando muito burburinho nacional, eles tiram um negócio lá bem idiota, né, para poder discutir, para passar e abafar o resto. Infelizmente, quem acompanha a aprovação de lei, é isso que acontece. Eu fico triste, Não, é lamentável, mas lamentável. o Matheus falou aqui no chat aqui, né? A Bíblia não está ameaçada, ainda mais nessa era digital, né? Você encontra em todo lugar e há Não tem bastante como. teólogo discorrendo sobre o conteúdo, vídeo, blog, livro, Não. gente. Pelo contrário, cada vez mais se acha mais coisas que traz à luz os próprios textos bíblicos. Até hoje está se fazendo escavação, está se achando livros, está se confirmando. Ela se confirma cada vez mais. Com certeza, com certeza. Antes de passar para a nossa próxima pergunta, Juanzito, quer falar alguma coisa? Está tranquilo aí? A conexão está ruim. Ah, tá travando. Não, beleza, imaginei. Não, tranquilo. Mano. Deixa eu passar então para a próxima pergunta, né, que eu queria trazer aqui nessa reunião de hoje, que é a seguinte, né? E aí, quando eu elaborei essa pergunta, eu estou tentando pensar como alguém que não é evangélico e que se depara com essa notícia, tá? Dessa PL, tá? Esse projeto de lei proposto, né, pelo deputado Pastor Isidoro lá da Bahia, né? Ele pode ser entendido como um, uma espécie de fundamentalismo evangélico
um fundamentalismo religioso, um extremismo religioso por parte dos evangélicos? Estou tentando fazer com que a gente pense, tentando pensar também com a cabeça de quem está de fora, tá? Quem está de fora, que, enfim, não é evangélico e vê uma notícia dessa. Ou então, até mesmo nós somos evangélicos e vemos um projeto de lei como esse. Vocês acham que esse projeto de lei pode soar como algo extremista, fundamentalista, principalmente por quem está de fora? Ou vocês acham que não tem esse perigo? Não, eu acho que assim, não, até que não acho que quem está de fora pode pensar que o pastor Isidoro ou que os evangélicos sejam fundamentalistas ou extremistas, enfim. Vocês acham que esse tipo de projeto pode soar assim para quem, principalmente para quem está de fora, ou não? Quem quiser falar, pode ficar à vontade, pessoal. Pode abrir o microfone, ou pode falar no chat. Deixa eu ver aqui, Matheus. Se eu tivesse de fora, acharia um tanto estranho envolver religião com política assim. Provavelmente, se não tivesse muita instrução, acharia que seria algum tipo de extremismo. Então, Matheus, cara, eu pensei por isso também, tá? Eu acho que esse projeto de lei, ele pode soar muito mal, né? Principalmente para quem não é evangélico, porque algumas pessoas podem reforçar ainda mais uma visão. Quando eu falo visão nossa, eu não falo a visão do Lincoln, a visão da Creuza, a visão do Mateus, a visão do Juan, não. Eu falo nossa, por evangélicos que somos, né? Isso pode reforçar a ideia daqueles que pensam que os protestantes são fanáticos, muito fanáticos, nossa, muito extremistas, muito, meu Deus do céu, esse povo que esse povo na cabeça, meu Deus do céu, né? Parece que é eles e o resto do mundo o restante do mundo é apenas uma parte isolada, enfim. Então às vezes eu tenho foi a impressão que você teve foi a que eu tive também, né? Foi a que eu tive também, muito, muito. Euzinha, você acha que tem alguma possibilidade de alguém? Você acha que alguém poderia olhar esse projeto de lei é, de uma forma extremista, fundamentalista? O Anzi, Juan tá. Bom, qualquer coisa pode falar no chat também, viu? Anzi. Ah, tá. Ah, entendi. Deixa eu ver o Juan aqui. Você disse tudo durante o slide. Isso é assunto para concílio, né? Inclusive, a igreja julgou vários concílios. Os de fora olham de uma forma extremista. O Matheus citou muito bem. Na verdade, soa como isso mesmo, tá bom? Acho que esse projeto de lei do pastor Isidoro, ela, né, às vezes não é intenção dele, tá? Eu vou trabalhar com essa hipótese. Mas ela soa com um certo extremismo, sim, é muito perigoso, né? Eu quero colocar aqui uma última pergunta, e aí eu gostaria
da opinião de vocês a respeito disso. Como vocês bem sabem, o autor desse maravilhoso projeto de lei, ele é um pastor. Um pastor que é deputado. Isso mostra projetos de lei como este demonstram que nós devemos nos preocupar com a qualidade dos nossos púlpitos. Por que eu estou falando isso? Porque o deputado Isidoro, ele é um pastor. Se ele, como deputado, propõe uma lei como essa, o que pode estar sendo falado na igreja do deputado, pastor, sargento Isidoro? Ou seja, por que nós precisamos nos preocupar com os nossos pontos? Né? Por que nós precisamos nos preocupar com esses pontos? E aí eu queria, né, a opinião de vocês a respeito disso. Né? Qualidade dos púlpitos brasileiros. Tá? Evidentemente, gente, existem igrejas, existem pastores muito comprometidos com o estudo da palavra, com a exposição bíblica, né? Existem muitos pastores e muitas igrejas, tá? que se debruçam verdadeiramente buscando melhor conhecimento e habilidade para extraírem a máxima compreensão possível acerca do texto bíblico, tá? Mas, assim, até que ponto nós devemos nos preocupar com essa questão dos púlpitos, né? Da qualidade dos púlpitos, do que tem saído dos púlpitos brasileiros, né? Até que ponto os púlpitos brasileiros têm refletido, inclusive, no Congresso Nacional, né? Afinal de contas, a bancada evangélica que está lá dizendo as coisas que eles dizem, propondo as leis que eles propõem, essas pessoas que estão lá vêm de cá, vêm de nós que elegemos, que colocamos essas pessoas lá, porque, de alguma forma, nós apoiamos suas pautas, suas propostas e suas ideias. Então, até que ponto nós precisamos nos preocupar com isso? Muito bem, Lincoln, a pergunta. Acho que agora vocês estão conseguindo me escutar, né? Que eu estava travando. Enfim, cara, isso cai muito na questão da boa teologia, sabe? O que a gente vê muito hoje em dia, principalmente dentro das igrejas mais fundamentalistas, no meio do evangelicalismo, são pessoas que não estão preparadas para ser de fato uma pessoa na posição de uma liderança, na posição de ensino, sabe? Que não passou por um seminário, que não passou por um estudo bíblico, né? Que não passou por nenhum treinamento bíblico e já são colocadas para liderar e ensinar a Bíblia e etc. E sabemos que a Bíblia é um dos livros mais complexos, né? De se entender, de se ensinar também. Isso também passa bastante por isso, sabe? Bastante da falta de importância dada ao seminário teológico, da falta de importância dada à própria teologia, sabe? Boa, boa. Essa questão da falta de preparo, né? Minha imagem está travando um pouquinho para vocês, mas eu acho que meu áudio está chegando legal, né? Assim. Creuzinha, pode falar. Acabou que, sei lá o que aconteceu, sumiu aqui
o vídeo, sumiu tudo e eu não conseguia colocar de volta, só estava ouvindo vocês, não sei se vocês estavam me vendo, eu estava aqui doida procurando. São essas coisas, né? Mas tem um problema sério aqui entre o teclado e a cadeira. Um problema sério. Mas eu concordo com o Matheus aí, eu estava vendo o debate, estava escutando, né? Estava ouvindo bem, mas eu concordo com o Matheus, isso é falta de preparo, né? Falta de um preparo total mesmo, é falta de estudo, é falta de... sei lá, as pessoas se denominam, são colocados pastores, ou se denominam pastores, se autodenominam pastores, sem qualquer preparo. E isso, para nós, cristãos, evangélicos, isso não é legal, isso não é bom. Serve de chacota, né? Para quem entende um pouquinho, né? Para quem tem um pouquinho de conhecimento de legislação, ver um projeto de lei desse, alguns realmente vão taxar como fundamentalista. Outros vão dizer, eles não têm nem confiança no livro sagrado deles a ponto de querer, né? De querer protegê-lo com lei. Não tem nenhum, né? Que livro sagrado é esse? Que eu preciso de protegê-lo com lei. E sinceramente, eu vejo isso com tremenda tristeza da qualidade dos nossos, da nossa teologia hoje, né? Da qualidade da teologia que estamos vendo. Eu dou glória a Deus, porque a denominação que eu estou nela não dá de jeito nenhum púlpito para político. Já teve aqui, por exemplo, na Igreja de Vila Velha, que é a primeira aqui, já teve quem saiu porque era líder da mocidade, da juventude, foi candidata a vereador, aí a igreja não tirou mais, tirou do cargo, né? Não dá mesmo, não dá. Pelo menos eu aprendi isso desde muito nova. Não se dá púlpito para político, não se dá. E esse menino, esse negócio de ele ter enfiado na política, acabou, foi com a vida dele, vida espiritual, vida familiar, vida de tudo, acabou. E outros também, outras coisas, inclusive pastores que se enfiaram na política e se deram muito mal. Estou falando da Igreja de Deus. E foi uma queda, tá? Eu vejo com tristeza esses certos posicionamentos. É muito complicado, porque o que me preocupa o político, eu vou colocar pastores congressistas, tá? Não são todos, gente, pelo amor de Deus, não estou generalizando, não estou falando que todo político evangélico... Sim, com certeza. E também que eu discordo, às vezes, assim, quem vê minha fala, né, é muito incisiva, que eu discordo que o cristão entre na política. Não é isso. Uhum. Eu não estou falando disso, eu estou falando de misturar o evangelho, né, com a política. Eu não estou falando que você não tem que ser... Eu acho que nós temos que ser politizados mesmo. Tá? Eu creio nisso, mas o que eu falo é essa mistura. Por exemplo, na época, quiseram pegar a igreja era um ponto para distribuição de leite, mas leite do governo, para pessoas que precisavam, distribuição de alimentos. E eles estavam usando o templo da igreja para isso, mas para campanha política também. A igreja cortou de imediato. Não, aqui não, vocês não vão fazer isso aqui, não. Está o templo aqui, pode ser usado para distribuir, mas menos para fazer politicagem.
Sim. É nesse sentido que eu falo, sabe? Não é sentido do cristão, tem que ter posicionamento político mesmo. Tem que saber o que está fazendo, o que está votando. Eu acho que nós deveríamos ter bons representantes lá, mas representantes que realmente nos representassem, não que nos envergonhasse, porque o que acontece é que estão nos envergonhando. Sim, sim. Citou muito bem aí, que a questão da política, que a própria Igreja de Roma cometeu esse erro, né? Que a gente, evangélicos, também não venha cometer esse erro. A Igreja de Roma também cometeu esse erro de pegar as escrituras e a própria igreja, né? E começar a envolver questões políticas, né? A gente viu ali, depois de Constantino, a bagunça que ficou, após ali o século 1000, né? Se não me engano. A gente viu a bagunça que ficou, né? Vários sincretismo religioso, várias coisas, várias pautas que não tinham nada a ver com as escrituras, vários concílios que tinham por trás vários interesses políticos. Então, a gente pode pegar a história como uma professora, né? A gente pode pegar os erros que Roma cometeu, a Igreja de Roma cometeu, como também uma professora em relação a isso. Não pode cometer os mesmos erros que eles cometeram. Total. Tanto com a Creuzinha, quanto com o Juan. As palavras deles, as minhas palavras, né? O que me choca é que esse projeto de lei, né, isso que nós estamos discutindo hoje, muito provavelmente, antes de ser discutido na Câmara, essa ideia ela foi replicada na igreja e para os fiéis que frequentam a igreja do pastor Isidoro. E aí, o risco é realmente criar-se um fundamentalismo em algumas igrejas, né? Um fundamentalismo através de ideias equivocadas por parte de pessoas que estão à frente de igrejas, congregações, comunidades de fé, enfim. E isso vai reverberando cada vez mais e tomando proporções, muitas vezes, assustadoras, sabe? Então, a preocupação é que não apenas os cultos, tá? Qualquer pessoa que quer entrar na política, né? Eu falo uma pessoa que vem desse nosso nicho evangélico, tá? Desse grupo evangélico nosso. Essas pessoas, elas precisam saber manejar a palavra da verdade, a palavra de Deus. Porque para não acontecer isso, para não haver projeto de lei como esse, né, que cai até mesmo no ridículo, por parte não apenas dos próprios evangélicos, mas principalmente de grupos de fora, de outros grupos, de outras religiões, ou até mesmo outros grupos sociais mesmo, tá? Então, nós realmente precisamos prezar pela qualidade dos nossos cultos cada vez mais, né? Cada vez mais, cada vez mais. Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Minha câmera está horrorosa, tá? Essa pessoa da foto não sou, agora voltou. Então, é a preocupação que eu tenho, né? Particularmente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais algo a acrescentar? Ok. Perfeito. Eu ia fazer só mais uma pergunta, mas eu acho que eu respondi ela no próprio slide, que é o seguinte: se a lei for aprovada, se ela de fato for aprovada, meu Deus do céu, acho que não vai chegar a isso, não, mas vamos supor, né, que essa lei seja aprovada, né?
enfim. Essa lei terá alguma efetividade? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque como é que é? O judiciário vai julgar quem violou o texto sagrado, quem não violou? Como é que vai ser a pena de 1 a 4 anos de detenção e reclusão para quem violar o texto bíblico? Ah, meu Deus do céu, é absurdo, viu? Meu Deus do céu. Não tem muito o que dizer. Não tem nem... Enfim, mesmo que se vá... voltamos para a Idade Média, é isso mesmo, então, voltamos para a Idade Média. Voltemos todos para a Idade Média. Meu Deus do céu, salve-se quem puder, realmente... Ah, meu Deus do céu, é complicado. Jesus amado. Mas vamos ficar de olho, né? Creio eu que mais cedo ou mais tarde nós vamos ver alguma notícia sobre esse projeto de lei. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, assistam os vídeos que eu mencionei no final do slide. Eu vou disponibilizar o slide no grupo dos participantes logo após essa aula, essa reunião de hoje, que já está acabando, tá bom? Próxima segunda-feira, dia 23, 8 horas da noite, teremos mais uma reunião do DEFI, dessa vez sim, História do Cristianismo, com ela, Emanuele Ramos, Manu Zerma. Era para ela estar aqui hoje, mas ela me avisou agora no final da tarde, teve entrevista, acabou ficando impossibilidade de estar na nossa reunião. Então, a reunião dela, que seria hoje, será na próxima segunda-feira. Então, semana que vem, anotem as reuniões do DEFI. Segunda-feira começa o curso do fundamento de plantadores novamente. Isso. Aí eu não vou usar esse Instagram do Pastor Hernandes, não. Eu vou usar o meu mesmo, o meu pessoal. Tá? Então, segunda-feira, 8 horas da noite, reunião da Manu, tá? História do Cristianismo. E sexta-feira, 8 horas da noite, vamos falar sobre ciência e religião. Vamos falar sobre a origem, Gênesis 1. Nossa, o que foi a criação? Como podemos interpretar a criação descrita em Gênesis 1 e 2? Quais são os pontos de vista existentes atualmente? Então, é uma nova linha temática do NEFI, Ciência e Religião. Então, nós vamos trazer alguns assuntos que relacionem um com o outro, tá bom? É um tema que eu sei que dá muito pano para a manga, mas vai ser muito legal, porque a gente vai colocar esse assunto das origens, né? Criação, evolução, design inteligente, a gente vai colocar isso de uma maneira muito educativa, muito pedagógica e, claro, né? Sempre aberta para o diálogo, para a reflexão de todos nós aqui. Então, não percam. Segunda-feira, História do Cristianismo com Manu, 8 da noite. Sexta-feira, Ciência e Religião comigo, falando sobre a origem. Beleza, pessoal? Eu espero todos vocês, segunda e sexta-feira. Fiquem ligados na programação do DEFI, tá bom? Tá lá no grupo dos participantes, as datas de todas as reuniões agora do mês de maio, tá bom? No nosso Instagram também tá lá. E, claro, dê aquela moral para o DEFI, divulgue o DEFI nas suas redes sociais, no seu Instagram e também no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos. Divulgue o DEFI, tá bom? Ajude-nos a expandir cada vez mais a nossa comunidade de estudos, esse fórum de discussões que nós promovemos mensalmente. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Creuzinho, muito obrigado, querido, sempre. Matheus, tamo junto, brigadão. Juan, brigadaço. Adeilde, prazer imenso recebê-la aqui, tá bom? Seja bem-vinda. Você possa estar conosco sempre, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos segunda-feira, pessoal, às 8 da noite. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.